Como é que o governo avalia? A gente já vai voltar na Clarissa, tá? Como é que o governo em si avalia? Mas dentro do governo, falando de Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, que agora há pouco, Bel, estava organizando o encontro de Lula com Trump. Como é que eles observaram esse encontro, entre aspas, entre Flávio e Trump? Pois é, isso gerou um bate-rebate do Itamaraty com a pré-campanha de Flávio Bolsonaro, Elisa. Mas antes de continuar, bom dia, né? Bom dia. Falei bom dia, que bom estar aqui pertinho de vocês. O Theo, que a gente não supera até hoje, a perda dele, já cortei relações. Então fica muito distante de Brasília, né? Muito, a gente não supera. Essa dor não é superada. Não é. Somos rancorosos. Brincadeira. E vem pra cá também. Mas quem sabe um dia, né? mas vamos falar de apuração, né? Eu ia fugindo pela tangente aqui. Teve um bate-rebate porque a pré-campanha de Flávio Bolsonaro soltou uma nota alegando o seguinte, que eles pediram o uso da embaixada para que Flávio Bolsonaro, depois da reunião com Donald Trump, pudesse fazer uma fala à imprensa que estava acompanhando essa agenda. E aí a pré-campanha de Flávio alega que não teve essa autorização, teve que se virar de outra maneira para fazer aquela entrevista que a gente até acompanhou trechos aqui ao longo da nossa programação da CNN. Aí a gente foi bater no Itamaraty para entender, primeiro, a campanha poderia ter usado, a pré-campanha poderia ter usado essa estrutura? E a resposta que a gente tem, Elisa, é que sim. Mas tem regras, não é você chegar e indo usando a estrutura da embaixada. Primeiro, esse pedido ele tem que ser feito com antecedência. O pedido, segundo o Palácio do Itamaraty, chegou na véspera, era segunda-feira e ainda era um dia de feriado federal nos Estados Unidos. É verdade. Então, não tinha muita gente trabalhando, né, considerando que era feriado. E aí, o outro ponto que eles afirmam é que também a visita tinha que ter o caráter oficial e a visita não tinha o caráter oficial, porque para você dizer, olha, tal visita é oficial, você tem que preencher alguns elementos, alguns protocolos, e esses protocolos não foram respondidos. O que os fontes do Palácio do Itamaraty lembram? Que lá no ano passado, quando a gente tinha a colocação do tarifaço contra o Brasil, a gente teve uma mobilização muito grande de parlamentares, tanto da base quanto da oposição, olhando para a agenda nos Estados Unidos como uma oportunidade de tentar negociar algo. E aí houve uma comitiva de parlamentares que foi até os Estados Unidos e conseguiu utilizar da estrutura da embaixada. E por quê? Porque foram obedecidos todos esses protocolos. Então é isso que basicamente a diplomacia brasileira alega para dizer que não tem essa de proibimos o uso da estrutura da embaixada. Porque qual que é o tom adotado pela campanha? E aqui até pegando um trechinho do que diz essa nota. Eles falam o seguinte, olha, a pergunta que fica é, desde quando a diplomacia brasileira passou a agir como uma extensão partidária do PT? Eles colocam ideologia aqui nessa colocação. E aí quando a gente vai do outro lado, ouvir o que dizem as fontes do Palácio do Itamaraty, reservadamente, eles estão vendo mais um fio condutor de gerar fatos políticos, gerar antagonismo e fazer com que você tenha a politização desse debate também sobre o uso da estrutura da embaixada. Elisa, agora tem um outro ponto, pegando aqui um pouco do gancho da Clarissa, da gente pensar como que o governo interpreta essa agenda e como que a pré-campanha do presidente Lula também interpreta essa agenda. Por quê? Eles não viram muita conexão de Flávio Bolsonaro com aquele público, aquele eleitorado fora da bolha do bolsonarismo. Eles viram uma conexão mais dele, fazendo uma agenda que vai ter uma identificação direta mais com essa bolha, que poderia até ter algum tipo de decepção com o bolsonarismo, em virtude da gravidade do áudio de um pré-candidato pedindo dinheiro a um ex-banqueiro super implicado em escândalos, porque naquela altura se sabia já do andamento da operação da Polícia Federal. Então, não necessariamente vai ser uma agenda que vai reforçar o engajamento de Flávio Bolsonaro com outros públicos. Eles, claro, e ontem a gente falava isso aqui no live, eles veem uma espécie de cortina de fumaça para tentar distanciar o caso Master de Flávio Bolsonaro e eles vão continuar batendo nessa tecla. A estratégia número 1 ali da campanha do PT, no que tange o adversário Flávio Bolsonaro, é colar o máximo possível esse desgaste todo que foi gerado pelo caso Master à candidatura de Flávio Bolsonaro. E, Elisa, assim que houve a reunião,
Eu fui ouvir gente do Itamaraty, eu fui ouvir gente da pré-campanha, o tom era de piada. Eu vi expressões, o tom era de piada. Muita gente falava o seguinte, olha, isso é uma agenda quase que fake, porque não é uma agenda propriamente dita. Quanto tempo ele ficou lá? Trump tratou como? Quem eles encontraram? Muita gente colocando ali uma certa dúvida em relação ao poder de fato dessa agenda, se foi uma brechinha para tirar uma foto, exatamente o que foi. Tanto então, que a foto mostra uma postura, piada. até só para embalar no que você está dizendo, Bel, e te ouvir mais sobre isso. A foto mostra uma postura que, assim, não são duas pessoas em pé apertando a mão, ou, sei lá, estou em pé aqui te recebendo, meu amigo e tal. Como o desenho, a imagem fala muito, né? E é um desenho em que você tem uma pessoa sentada, a outra em pé, como se um visitante só tivesse parado ao lado do presidente dos Estados Unidos para tirar uma foto. Então se apegaram muito nisso, né, Bel? Que essa postura não estava exatamente de tudo bem, meu amigo, representante do Brasil e tudo mais, inclusive provável, possível, é um pré-candidato, presidente da República. Então se apegaram muito no que a imagem diz. É isso. E para além do tom jocoso, né? O que a gente vai perguntar para as fontes? Tá, mas e aí? Pode ser uma piada, mas ele está lá do lado do presidente dos Estados Unidos. Vocês veem, por exemplo, algum tipo de impacto na relação entre o presidente Lula, que é o atual presidente do Brasil, com o presidente Donald Trump, ainda mais considerando que houve recentemente uma agenda muito bem sucedida em que Lula ficou por 3 horas na Casa Branca? E a resposta é não, a priori não vemos muito o impacto disso nas nossas relações de Estado. Ali a gente tem uma via diplomática que frisa isso. Há relações que são de Estado para Estado, do presidente Donald Trump com o presidente Lula. Então, eles tentam diferenciar isso também, mas atenuando, minimizando bastante os impactos e com esse tom também mais de via cômica até, pelo que eu fui pescando aqui nas minhas conversas em relação a essa agenda. Vem cá. Ô Clarissa, Theo, eu juro que eu já vou chegar no você, tá? Tô aqui, tô tranquila. É muita mulher pra falar na cabeça dele? Não, eu tô aqui, ó, muito por cima. Faz 2 horas que eu tô aqui de costas pro Theo. Eu já vi seu rosto hoje. Eu não tô aqui te evitando, tá bom, my friend? Eu juro que a gente já chega aqui no Theo. É porque o Theo, eu vou aqui secar a água do arroz em relação a esse assunto, porque o Theo traz um cenário Estados Unidos, mas é uma novidade em cima do inquérito que diz respeito a Eduardo Bolsonaro e de que maneira o Supremo tá vendo ali o nome de Flávio ou do pai ou do Eduardo, enfim. O Theo já vai explicar pra gente. Só pra gente não deixar de ouvir aqui a Clarissa, como é que o governo, então, já que a Bel foi embarcando nesse lance do governo, como é que o governo avalia exatamente esse encontro com Donald Trump? Então, Elisa, é claro que a Bel traz esse termômetro muito claro de um petismo querendo diminuir esse movimento de Flávio Bolsonaro junto ao presidente dos Estados Unidos, no qual, vamos conversar, nem eles acreditavam, achavam que não ia ter encontro e assim por diante. Então, fato é, o encontro aconteceu, mas o que eu ouvi das conversas que eu tive com pessoas próximas do presidente Lula não é algo assim de preocupação zero, mas a preocupação é muito mais com Trump do que com Flávio Bolsonaro. Eles não entendem exatamente na linha do que a Isabel trouxe que isso vá ter um impacto eleitoral significativo, porque ele está dialogando com a base que já é dele, como a gente estava pontuando antes. A preocupação deles diz mais respeito à postura de Donald Trump de receber Flávio Bolsonaro, ainda mais nesse momento delicado em que sabe que há denúncias aí sobre esse pedido de dinheiro dele para o dono do Banco Master. Por quê? Porque tem a ideia de que Trump estaria fazendo ali um jogo duplo, por mais que tenha feito toda essa aproximação com o presidente Lula nos últimos meses, o que se ouve ali perto do presidente é que a postura de Donald Trump de receber Flávio Bolsonaro seria uma espécie de recado para o presidente Lula. Um recado de Donald Trump, de olha, você tem mais que ser bacana comigo aqui nas negociações, vamos falar das coisas que me interessam aí no seu mundão, né, terras raras e assim por diante, porque afinal de contas, senão eu tenho a opção de ajudar esse cara aqui nas eleições deste ano no Brasil. Lembrando, Donald Trump, querendo ou não, tem feito um esforço de ascendência em cima da América Latina, puxada aí pela relação dele com Javier Milei, e ter um candidato, um nome ligado a esse campo da direita no comando do governo brasileiro está muito longe de ser uma coisa ruim para Donald Trump. Agora, tem aliados do presidente Lula que já começaram a disparar, por exemplo,
trocas de mensagens em grupos de WhatsApp, algumas delas chegaram para mim ontem, dizendo, olha, tá vendo? Olha essa foto, ela mostra um candidato que quer entregar o Brasil para os Estados Unidos, que quer que o Brasil seja curral dos Estados Unidos. É nesse cara, então, que a gente vai apostar, que o eleitor tem que apostar? Não, tem que votar no Lula. Então, assim, isso também acaba servindo de munição eleitoral de uma certa forma. Os petistas pegam essa imagem, então, e dizem, ó, tá vendo? Esse cara é o candidato subserviente aos Estados Unidos. O Lula não. O Lula é o cara que conversa de igual para Lula. Então eu ouvi muito isso. A ideia de comparar Flávio Bolsonaro como cara que se presta ao papel de ser subserviente aos Estados Unidos, enquanto Lula vai ser vendido pela campanha dele como o homem que se coloca no mesmo nível do presidente dos Estados Unidos, conversa com ele de igual para igual e é recebido por ele com as devidas honras de um chefe de Estado, com o respeito que demanda um chefe de Estado. Vamos dar uns passinhos para trás na polêmica toda do tarifaço. Lula exigiu muito nas negociações nos bastidores que o tratamento dado por Donald Trump ao Brasil e a ele próprio fosse de igual para igual. Ele falava isso com muita frequência. Não à toa, quando eles estavam negociando aquela reunião de Lula, eles fizeram uma primeira reunião durante uma viagem oficial no exterior, na Malásia, mas Lula queria ser recebido na Casa Branca, não aceitava, por exemplo, não aceitava ou pelo menos rejeitava, né, ali a ideia de ser recebido em Mar-a-Lago, falava, jogando golfe. Não tô indo passear, não. Eu nem jogo golfe. Vai jogar golfe com o cara. Não, eu tô indo para os Estados Unidos como um chefe de Estado, ele tem que respeitar o Brasil como um país importante na geopolítica internacional. Então, o jogo deles é fazer essa distinção, vender Flávio Bolsonaro como o cara que abaixa a cabeça para Trump e Lula como o cara que defende os interesses do Brasil.